Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Seixas, eu estou aqui com o Leonardo Miranda, jornalista. Vocês já devem ter visto ele no Globoesporte.com ou no Sport TV. Ele fala bastante sobre tática, então hoje acho que vai ser um assunto um pouco mais puxado para esse lado mesmo. Mas, para começar, a pergunta que eu mando para todo mundo é: como é que você chega para o futebol? De onde vem sua paixão pelo jogo? Porque eu acho que é curioso como o futebol no Brasil muita gente gosta, mas eu acho que as pessoas não gostam necessariamente do mesmo jeito, né? Então, eu acho que é legal cada um falar do jeito que gosta, porque acho que daí já dá para ter uma noção de onde a gente vai com o assunto depois disso. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado também para quem está assistindo. É um prazer falar contigo. Conheço o Rodrigo há anos. Está uma das pessoas que produz conteúdo, que produz pensamento sobre essa comunidade. A minha história com futebol é bem comum. Ao contrário de muita gente que gosta de futebol, que é apaixonado por futebol e por esporte, até os meus 15, 16 anos eu odiava futebol. Eu tinha uma completa repulsa por Copa do Mundo, um completo ódio por futebol, não gostava, não assistia, não acompanhava e não gostava de quem gostava. E aí o grande responsável por mudar essa chavinha e mudar de uma forma bem intensa foi meu avô. Meu avô, ele tinha alguns problemas de saúde, então ele já não conseguia andar do mesmo jeito, já não conseguia falar do mesmo jeito, mas ele gostava muito de acompanhar o time dele. E aí foi uma forma que eu achei de me aproximar do meu avô. E aí eu comecei a gostar de futebol, comecei a ver ele torcendo, ver ele sofrendo, ver ele chorando de alegria, chorando de tristeza. E aí entendi um pouquinho do que era o futebol, do que futebol significava. Isso aconteceu quando eu tinha uns 16, 17 anos. E por eu começar a gostar de futebol um pouco tarde, eu sempre me perguntava: "Que acontece aí em campo?". Porque olha só, o mesmo time consegue fazer um 3-0 no domingo, aí ele vai lá e perde na quarta-feira, depois no outro domingo ele vence, e as explicações que eu lia nos jornais, as explicações que meu próprio avô me dava de que: "Ah, o jogador não presta, a culpa é do técnico, a culpa é do jogador, a culpa é disso". Eu falava: "Mas espera aí, são os mesmos jogadores que ganharam um jogo e perderam outro jogo". E essa curiosidade me levou a estudar de fato o jogo. Quando nós falamos em estudar o jogo, é estudar o esporte como um todo, não apenas futebol, mas estudar a dinâmica do jogo, a neurociência do jogo, a fisiologia do jogo, é o que os portugueses chamam de ciência do desporto. Então, ter gostado de futebol um pouco tarde foi o que me levou a entender futebol com um olhar mais maduro, um olhar não desprovido de paixão, mas um olhar que eu queria entender o que estava acontecendo e não apenas desovar as minhas frustrações em cima do jogo, em cima do futebol, que é o que acontece com muita gente, né, pro bem ou pro mal. Mas é mais ou menos isso, assim, minha história começou muito tarde, é bem comum, e hoje eu gosto, acompanho, a relação profissional mudou a relação pessoal, mas eu sempre, enfim, GE Globo, UOL, portais de notícias, The Athletic, são sempre os primeiros sites que eu olho de manhã. Você até falou sobre como você acaba entrando para o futebol, mas é curioso que no Brasil as pessoas normalmente têm um time, gostam muito desse time. Ah, então eu gosto muito de futebol, desse ambiente, eu quero trabalhar com futebol para estar no dia a dia dos clubes, alguma coisa assim. Parece que você não tem nada disso, né? Você gosta de futebol, você gosta do jogo, mas você foi para esse lado mais da comunicação como? Como é que você chegou nesse ponto até você criar blog e chegar a aparecer na TV e tudo? É legal essa pergunta, porque realmente eu não tenho a menor vontade de estar dentro da rotina do futebol. Por um motivo. Eu gosto muito de futebol, mas eu também gosto muito de cinema. Eu também gosto muito de sair para tomar um café com os meus amigos. Eu gosto de sair à noite para festa. Eu gosto de ver a minha família. Eu gosto de ter uma rotina fora do futebol. E tanto quanto as pessoas que gostam de futebol, elas só gostam de futebol. Elas trabalham com futebol. No tempo livre, elas falam de futebol. Elas pensam sobre futebol. O meio do esporte no geral, e isso é um pouco mais pronunciado com o futebol em si. Ele é muito voltado para si mesmo. E aí eu entendi profissionalmente, eu entendi que as minhas possibilidades, que a profissão não casava exatamente com o que eu gosto de fazer como ser humano.
Eu gosto muito de ver um jogo aqui no sábado à tarde, e no sábado à noite eu gosto de tomar um café e falar de tudo menos de futebol. E aí eu fui percebendo com o tempo de que trabalhar no futebol, eu não teria essa possibilidade de ter contato com outros temas trabalhando no futebol. Uma questão financeira também, porque para começar dentro de clube, você ganha muito pouco. Isso é uma realidade no mundo inteiro, não apenas aqui no Brasil. Então eu sou muito feliz, hoje eu tenho 32 anos, eu sou extremamente feliz e muito realizado com as minhas escolhas. Eu tenho uma coluna, eu participo, de programas ao vivo, é uma coluna nichada, eu não publico todo dia, mas eu estou publicando constantemente, é algo muito de nicho, e eu escolhi ser nicho. Me sinto feliz sendo nicho do nicho, me sinto feliz produzindo para um portal gigantesco que é o Globo Esporte, mas me sinto feliz também não estando lá ao vivo 12 horas por dia, 10 horas por dia, não comentando jogos, porque já tive a possibilidade, já comentei jogos e vi que não é exatamente algo que casa um pouco com o meu estilo. Gosto muito de estar onde eu estou e acho que essa divisão saudável que eu faço com até onde o futebol chega, quando que ele vira prazer, quando que ele vira hobby, é algo que nós deveríamos fazer com todas as profissões, né. Eu não sou definido pelo meu trabalho, e acho que seria interessante que as pessoas não fossem definidas pelo trabalho também. O futebol consome um pouquinho, ele tem essa questão de consumir e de às vezes apaixonar muito e fazer a pessoa só pensar naquilo. E eu gosto, às vezes, de ver o futebol com um olhar longe do futebol. Talvez seja o que torne a minha coluna um pouco mais interessante, talvez seja o que torna a minha coluna diferenciada das demais colunas. É ter esse olhar um pouco fora do futebol para o próprio jogo. Eu imagino que você não gosta daquele papo de bar que se conf... que é bem presente no futebol, até às vezes na própria TV tem programas que são praticamente um papo de bar com falas que são fora assim. Eu lembro que você traz bastante coisa de filme, se eu não me engano, seu filme favorito é Lawrence da Arábia. Esse negócio de se você não é o seu trabalho, isso é Clube da Luta também. Então, tem um pouco de mais coisas, eu vejo nos seus textos também. Como é que é trazer um pouco disso para os textos e poder linkar isso com o futebol? Porque acho que no fim tudo dá para linkar e tudo tem um jeito um pouco. Tudo funciona um pouco junto de alguma forma, né? Exato, tudo funciona junto. Dá para falar de futebol sem falar de futebol, e dá para falar da vida falando de futebol. O futebol é apaixonante porque é dentro do jogo que você tem tudo. Tudo que acontece na sua vida dá para tirar uma situação dentro lá dos 90 minutos, né, que que você consegue transportar e aprender. Para mim, esse fluxo é o mais apaixonante, de entender, assim, como que eu posso tirar essa situação, como que eu posso pensar essa situação para mim, levar essa situação para mim, né, para minha vida. E na minha visão, eu acho que a nossa forma aqui brasileira de ver o futebol, de sentir o futebol, não é uma forma que tão inteligente. A gente cobra demais, a gente exige demais, é uma exigência às vezes fora do comum, uma paixão desassossegada, digamos assim, né, porque todo mundo é apaixonado pelo time, mas é aquela angústia, aquele limão na boca de sempre querer o time vencendo e não dar paciência e a gente vê, eu acho que a gente vê o futebol por olhos muito pouco positivos. E o meu olhar é um pouco mais positivo, né? Se um time perde e se ele jogou bem e perdeu, se um jogador desempenhou bem e perdeu, por que não olhar aquilo da forma positiva? Ou se você ganhou, por que não olhar esse ganhou de uma forma proativa? Como que a gente pode continuar para o próximo jogo? Eu vejo que eu tento trazer outras referências, mas por ser criado como uma pessoa com muitas referências, por ter muitas referências também, às vezes eu me distancio do futebol e essa distância é boa. Mas é uma distância que causa estranhamento também, porque as pessoas são muito apaixonadas. O brasileiro ele é muito apaixonado, né? Esse papo de que ninguém liga para a seleção brasileira, mentira. Todo mundo liga para a seleção brasileira, todo mundo gosta de seleção brasileira, né? Nem É, seja para falar mal, né? Nem que seja para falar mal, e na maioria das vezes é para falar mal. Isso que é chato, né. Chega um momento, todo mundo chega em algum momento da vida em que a vida te pergunta quem você é.
A vida vai perguntar para você quem você é. E se você não souber responder, a vida vai te levar para um caminho que você não sabe exatamente se é o que você gosta. Eu vejo que muita gente gosta muito de futebol numa idade mais jovem e depois passa a ter uma relação talvez até desiludida. E aí vem aquele saudosismo, na minha época, na minha época, na minha época. O brasileiro tem um pouco disso, né? Ele tem um pouco dessa desilusão, ele tem um pouco desse olhar um pouco desiludido para o futebol. Eu acho que a gente tem que resgatar alguma coisa perdida. Tem que resgatar uma paixão, tem que resgatar um olhar mais maduro para o jogo e para a própria vida também. O brasileiro, assim como o país, como o latino, ele é muito exagerado. Ele tende ao exagero, tanto a euforia como a depressão. A gente pode exercer um olhar mais neutro. Eu acho que nesse olhar mais neutro, mais equilibrado, vem essas referências do cinema, do mundo em geral. Dá para olhar o futebol por muitos olhares. E talvez seja aí a, um, uma forma mais inteligente de conduzir esse papo de bar. E até indo mais sobre esse papo de futebol, assim, sobre o que as pessoas imaginam, se a gente pensar do 7-1 para cá, né, agora a gente tem um marco de 10 anos, eu acho que em alguns casos, algumas pessoas, às vezes até mais de fora do futebol, pararam para olhar o futebol com um olhar um pouco diferente, né? Ao mesmo tempo que chegaram livros para o Brasil, acho que foi praticamente na mesma época, foi mais uma coincidência, até conversei com pessoas assim que trouxeram os livros, que foi mais uma coincidência, não foi por causa disso. E depois você vê a seleção não necessariamente melhorando, né? Ela melhora um tempo ali com o Tite, depois ela piora de novo, mas é mais sobre tendências do que necessariamente acho que tem um caminho completo. Mas eu acho que tem muita gente que talvez da torcida, algumas pessoas assim, que pararam a olhar o futebol um pouco com um olhar um pouco diferente, mais de tática, mais de tentar entender um pouco mais o jogo. Eu acho que isso teve um pouco, mas acho que ainda é muito longe da maioria das pessoas. A maioria das pessoas ainda acho que tem o mesmo olhar. Como é que você vê isso depois do 7-1? Você acha que isso acordou algumas pessoas, fez algumas pessoas pensarem um pouco mais, ou não necessariamente? Eu acho que com certeza acordou. A gente tem hoje uma popularização assim. Quando a gente fala de torcedor, existem vários tipos de torcedores, né? O torcedor, num geral, generalizando e criando essa figura chamada o torcedor, há um interesse maior em entender o porquê das coisas. Há um interesse maior em ter explicações mais profundas do tal jogador é bom, tal jogador não é bom. Tem técnica, não tem técnica. Com certeza o estilo de jogo, ou a forma de jogar foram coisas que passaram a ser mais valorizadas pelo torcedor. Hoje o torcedor sabe que um time que se defende de uma forma melhor é um time que se junta mais em campo. Sabe, e na verdade o torcedor sempre soube. Eu sou muito contra essa ideia de que o torcedor não sabe de tática. Ele sabe. No papo de bar tem bastante tática. Ele não tem, às vezes, acesso aos termos técnicos, às vezes ele não consegue expressar muito bem isso. Mas ele sabe sim. Eu acho que ele gosta de ver explicações didáticas, explicações bem sintéticas, mas ele gosta de ter um olhar mais racional para o futebol. Porque aquilo, e até trazendo para a era que nós vivemos, que é a era das redes sociais, é a era da enxurrada de informação, aquilo ajuda a fomentar a opinião dele. Não existe mais o formador de opinião. Ninguém é mais formador de opinião. Todo mundo forma opinião. Eu, você, quem está assistindo. Se você tem 3 seguidores, você forma opinião de 3 seguidores. Se você tem 50 mil seguidores, você forma opinião de 50 mil seguidores. Nesse mundo mais globalizado, mais informado, é importante ter uma outra perspectiva. Na minha visão, nesses últimos 3, 4 anos, principalmente num cenário pós-pandemia, a gente chegou na tática, na análise tática, como uma formadora de opinião. No fim das contas, alguns comportamentos sempre vão existir. A culpa sempre vai ser do técnico. Não adianta. Isso é natural. O torcedor sempre vai culpar o técnico. Torcedor daqui do Brasil, da Bolívia, da Inglaterra, da Espanha, o treinador sempre será o culpado. Mas hoje o torcedor ele gosta de entender o porquê do treinador não ser o único culpado, por exemplo.
né? Ele quer entender como o time pode jogar com aquele treinador. Eu vejo que sim, a análise tática ela chegou num patamar em que ela forma opinião. Eu vejo também que houve um momento em que se popularizou demais e o que perdurou são as análises mais didáticas, mais básicas, aquelas que tentam explicar os termos complexos e que sejam gostosas de ler, ou seja, aquelas que sejam mais jornalísticas, tá? Mas eu vejo o torcedor, no geral, ele entende de futebol. Não tem essa coisa de, o torcedor não entende. Não, ele entende. Ele muitas vezes não consegue se expressar bem, mas que ele entende, ele entende. E é importante porque a gente precisa respeitar isso, o entendimento dele, para propor algo que seja benéfico para ele, né? Para propor uma análise que ele consiga entender nos termos dele. Eu acho que isso é comunicação, além de análise de jogo, é se comunicar bem. Isso é algo que poucos profissionais sabem fazer. E você até falou de cinema, e o cinema faz muito isso, né? Ele passa mensagens de tristeza, felicidade, às vezes só com uma imagem, com uma cor, com alguma coisa que você não necessariamente sabe porque você está sentindo isso, mas você sente. E eu acho que às vezes quando a gente vai falar de tática, a gente pode, de certa forma, fazer isso também. Se você falou que o torcedor ele entende de tática, talvez ele não saiba que é porque o time atacou meio espaço, porque ele infiltrou, porque ele fez tal coisa que a jogada deu certo. Mas se você mostrar para ele, ele por já ter visto, por ter uma noção, ele vai entender e vai ligar os dois pontos. É isso que a gente tem que fazer como comunicador na tática, é ligar esses pontos. Com certeza. Essa é a charada. É ligar os pontos, é passar um ponto de vista, é respeitar o lado diferente, é respeitar quem não gosta de você, da mesma forma que você respeita quem gosta de você, né? Se comunicar é entender que como jornalista, acho que a lição mais valiosa como jornalistas é que nós não escrevemos para nós mesmos. Nós escrevemos para os outros. Então nós devemos nos colocar no lugar do outro. Eu vejo hoje a análise tática, ela funciona assim. Eu tenho que me colocar no lugar do meu pai, por exemplo, que gosta de futebol e que adora, por exemplo, o treinador do time dele. O meu pai é São Paulino, ele adora o Zubeldia. E ele fala, o Zubeldia fazia algo que nenhum treinador faz, que é marcar alto. Vou fazer uma análise de como a marcação alta do Zubeldia funciona. Se meu pai entender, eu pelo menos penso assim, né? Se meu pai entender, eu cheguei no objetivo. O jogo do torcedor é diferente do jogo do treinador. E às vezes o torcedor fica bravo com o treinador porque ele não entende o treinador, e o treinador não entende o torcedor. Existe um meio campo aí, e eu acho que esse meio campo é a análise tática. É entender um pouquinho do torcedor e entender um pouquinho do treinador. Olha, torcedor nenhum vai dar 6 meses para o treinador montar o time, tananã, tananã, não existe isso. Mas alguns jogos o torcedor precisa ter. O treinador precisa ter para montar o time. É um pouquinho desse jogo, assim, desse meio campo. E eu acho que a análise tática vem chegando um pouquinho bem nesse meio campo, sabe? Essa visão de torcida, do torcedor, treinador, pelo menos o que eu leio e o que eu vejo. Tem muita gente boa na internet, muita gente boa em portais. Acho que é um meio campo aí, entender o jogo profissional que é diferente do jogo amador. Tem um lugar, assim, que dá para pensar do mesmo jeito. E quando a gente vai tentar traduzir isso, a gente vai ter que entender qual que é a ideia do treinador para a gente poder chegar no torcedor. E para chegar nessa ideia do treinador, às vezes a gente vai ter que entrar mais dentro do meio do futebol, talvez conversar com gente do futebol. Os treinadores é sempre bom ouvir, poder conversar com os treinadores que têm mais essa abertura, né? Não são todos, mas sempre que possível ter. Sei lá, fazer cursos, tudo assim. Como é que você fez para ter essa outra parte, né? Porque a primeira parte é ver bastante jogo, é ler, mas eu acho que conversar com quem está no meio também é uma parte importante, né? Com certeza, com certeza. Assim que eu entrei no Globo Esporte, em 2013, eu fiz a primeira turma do curso da CBF de análise de desempenho. Fiz todos os cursos da Universidade do Futebol,
se eu não me engano são 5 cursos, gestão técnica, modelo de jogo, todo aquele movimento pós 7-1 de ter muito curso profissionalizante, fiz o curso de treinador da CBF, cumpri todas as etapas do curso EFA, apenas não fui para Portugal, porque era pandemia, eu não consegui e a minha turma expirou, então eu não sou formado, eu não posso falar que eu sou formado pela UEFA, mas eu fiz todas as turmas, só não fui lá em Portugal e tirei a certificação. E sempre busco o tempo todo estar muito bem informado, porque não apenas fazer cursos, né, mas se manter informado da evolução das coisas, da evolução do movimento do conhecimento. O conhecimento evolui, o conhecimento não é algo fixo. Então eu busquei essa formação profissional, busquei ouvir muitos treinadores, busquei falar com treinadores, mas o meu principal desafio do momento que eu soube que, ok, beleza, eu entendi aqui a parte técnica, como que eu traduzo essa parte técnica para quem não entende disso? Como que eu explico isso de um jeito didático? Esse foi o meu desafio. E continua sendo o desafio. Acho que é importante assim ter esse desafio muito claro, né? Ter o curso, ter a formação técnica, nós temos. Beleza, sabendo identificar um esquema, sabendo o que é uma fase ofensiva, o que é uma fase defensiva, entender os comportamentos na fase ofensiva, na fase defensiva. Hoje o meu desafio como um profissional de comunicação, uma vez que eu não trabalho para o clube, para clubes, que eu não trabalho para o futebol, traduzir essa parte técnica para quem não entende disso. Nem sempre eu consigo, porque eu sou um ser humano, mas eu tento. Em todos os textos, em tudo que eu faço, eu tento. Né? E reafirmo, é muito importante buscar o conhecimento técnico. Muito importante buscar curso. Fazer curso, se formar, nunca. Você sempre aprende algo diferente. Nem que você aprenda o que você já sabe, falado de uma forma diferente. Mas eu sempre acho muito importante buscar conhecimento. Eu acho que o nosso futebol aqui ele cresceu muito lá no último século para até virar popular tudo, mas eu acho que a gente nunca teve necessariamente esse estudo do jogo, né? Isso que é curioso, porque se a gente for parar para pensar, outros países tiveram muito mais uma não só literatura, mas mais estudo mesmo. Então eu acho que até é um pouco mais difícil a gente voltar no tempo e definir a gente com uma identidade de futebol, né? Até de jogo. De futebol talvez mais fácil, mas de jogo, de campo, talvez seja mais difícil. Eu acho que talvez ela passe muito mais pelos atletas do que pelos treinadores, né? Como é que você vê essa questão? Como é que você vê isso hoje? Hoje a gente tem alguma identidade de jogo de jogador brasileiro, ou a gente já não tem mais, ou a gente tinha antes? Como é que você vê essa questão de identidade do nosso futebol? Que, assim, quando a gente olha para a seleção espanhola, a gente vê bem claro. Tudo bem que eles pegaram dos holandeses a identidade deles que eles usam hoje, né? Mas hoje é bem claro da Espanha, né? No Brasil talvez não seja tanto, né? Se você pensar assim, por que o Brasil nunca estudou o jogo? Por que o Brasil nunca se preocupou com isso? Porque a gente nunca precisou estudar o jogo. Né? Era muito fácil antigamente. Caía a bola no Romário, caía a bola no Ronaldo, caía a bola no diferenciado e ele resolvia. O futebol brasileiro sempre teve a imagem do futebol técnico, do futebol talentoso. Nunca foi, apesar de ser uma construção muito do marketing, principalmente da seleção de 70, de ser o futebol bonito, mas nunca foi o futebol bonito. Era sempre o futebol o jogo dos protagonistas. Se você pegar toda a história, estudar os times antigos, ver os times antigos, os jogos antigos, todo time antigo ele sempre é voltado a um protagonista que resolve o jogo, resolve aqueles problemas do jogo. Então, como eu ataco melhor? Eu jogo a bola no driblador, ele vai lá, ele dribla todo mundo e faz o gol. Como que eu defendo? Eu coloco um zagueiro muito bom aqui na defesa, monto uma proteção, uma marcação individual, uma marcação por encaixe, deixo esse cara aqui na sobra e defendo bem. Só que esse talento que sobra aqui no Brasil nunca teve lá fora. Então lá fora eles precisavam estudar o jogo porque eles não conseguiam resolver os problemas que o jogo apresentava. E aí o que acontece e essa frase é muito importante, para mim ela resume tudo que a gente vive hoje. Não é o futebol brasileiro que piorou.
Porque nós continuamos tendo jogadores brilhantes, incríveis. O Brasil continua sendo o país que mais tem jogadores na Liga dos Campeões. Não foi o Brasil que piorou. Foram os outros que melhoraram muito. Não foi o Brasil que deixou de ter craques. O Endrick é um grande craque. O Paquetá é um craque. O Vinícius Júnior é um craque. Não é o Brasil que piorou. Foram os outros que melhoraram pra caramba. É a Colômbia que hoje tem condições de ir lá e eliminar o Brasil. O Uruguai que melhorou. Para mim, um jogo que sintetiza essa história é a Islândia e a Argentina na Copa de 2018. A Islândia, 20 anos atrás, ela jamais sonharia em empatar um jogo de Copa do Mundo com a Argentina. Só que hoje, qualquer analista de desempenho na Islândia, em Reykjavik, abre o computador dele e com 3 cliques ele tem acesso a jogos do mundo inteirinho. Ele tem acesso aos últimos 6, 7 anos da seleção da Argentina. Ele busca no Google todas as informações que ele precisa. Ele estuda. O futebol está globalizado, a informação está globalizada. E hoje a Islândia tem recursos para montar um time que consegue empatar com a Argentina. Então, não foi o futebol brasileiro que piorou. O futebol brasileiro continua no mesmo patamar que ele estava em 70. Foram os outros que estudaram e chegaram perto do Brasil e, na minha opinião, até superaram. E o Brasil ainda não entendeu isso. A gente está começando a entender isso. Porque a nossa culpa, a nossa forma de ver o futebol é voltada aos protagonistas. É o Neymar que não jogou bem, é o Thiago Silva que errou, é fulano que isso, é o Dorival que não presta para a seleção, é o Tite que é ruim, precisamos de técnico estrangeiro. É um olhar muito individual. Tudo é individual, individual, individual. Sendo que o que os outros nos ensinam é que o olhar não pode ser individual. Né? Esse olhar individual, em que a gente sempre tem alguém que vai resolver, e aí o treinador pega esse alguém que vai resolver e monta um time em torno dele, foi o que o Zagallo fez, o que o Felipão fez em 2002, o que o Parreira fez em 94, com algumas mudanças. Todo treinador da seleção fez isso. Tá? Esse olhar nunca vai mudar, porque ele é muito cultural. Mas ele pode ser mudado para alguma coisa melhor, que a gente ainda não sabe o que é, e vamos sofrer um pouquinho ainda para chegar nisso. Eu estava até vendo algumas coisas suas, eu achei no YouTube uma entrevista sua com o Diniz antiga, acho que tem 7 ou 8 anos já, na época que ele estava aqui no interior de São Paulo, e assim, a gente vê o Diniz ele surgindo como jogador e depois ele cria um modelo de jogo muito dele, né? Mas também, ao mesmo tempo, pelo jeito que ele explicou, é algo que foi muito mais na intuição dele, de treinador, depois ele foi escolhendo os caminhos, tudo, mas ele não chegou, ou pelo menos não até agora, a escrever sobre isso, a detalhar um pouco mais esse estilo dele. Isso não é tão comum dos técnicos aqui, até chegando nisso. Você acha que seria bom o Diniz fazer isso, outros treinadores fazer isso, pelo menos para a gente ter um acervo do que a gente faz, para depois a gente poder evoluir isso e ir seguindo como país, como escola de futebol? Com certeza, seria muito legal se o Diniz escrevesse um livro, documentasse o jogo, documentasse o que ele pensa, concordando ou não, não importa. Não importa. O que importa é que o treinador documentasse como o Abel fez, por exemplo. Isso seria incrível, seria muito valioso. E eu acho que o Brasil, um país de 220 milhões de habitantes, com tantos estados, o Brasil não tem uma identidade de jogo. O Brasil nunca teve uma identidade de jogo. Nunca teve uma identidade de jogo na década de 70, não tem agora em 2024, não vai ter em 2054. O Brasil é um país muito heterogêneo. Tanto é que existe o futebol do Rio Grande do Sul, com a escola do Rio Grande do Sul, a escola carioca, em que o jogo era muito cadenciado, porque no calor do Rio ninguém conseguia correr muito bem. Né? A escola paulista, que é o jogo muito direto, muita pressão em cima dos clubes. O Jorge Vieira, que é um treinador que passou pelo Corinthians, falava bastante dessa escola paulista. Não existe uma cultura de jogo brasileira. Eu acho uma grande besteira querer resumir que o jogador, que isso é brasileiro, isso é Brasil. Não existe isso. Existem várias culturas, vários jeitos, e um desses jeitos é o jeito do Diniz. E seria legal se o Diniz documentasse esse jeito diverso, esse jeito muito único, que eu acho que é muito único. O jeito do Diniz, nenhum treinador no mundo
consegue fazer, pro bem ou pro mal. Porque é único, porque ele ganha de um jeito muito único e ele perde de um jeito muito único, né? O Diniz é uma síntese dos nossos exageros. Mas sim, seria importante documentar, seria importante que todos os treinadores documentassem. Eu acho que o futebol brasileiro vive um momento em que o treinador brasileiro está muito desvalorizado, isso vai piorar. O treinador brasileiro vai cada vez mais ser desvalorizado, porque os últimos, no último, nos últimos 3 campeonatos brasileiros, apenas um treinador ganhou o Brasileirão e foi demitido meses depois, que foi o Rogério Ceni, né? Acho que é difícil. Eu acho difícil a gente. Na verdade, foi o Cuca em 2021, né, o Rogério Ceni em 2020. Mas acho difícil o treinador brasileiro voltar a ser o que ele era. Até porque a gente vive o fim de uma geração, né, aquela geração de ouro da década de 2000, já não, muitos aposentados, muitos já não conseguem mais emprego, e uma geração nova que agora tem a concorrência do estrangeiro. E nem sempre a gente traz bons treinadores estrangeiros. Nem sempre damos tempo para todos os treinadores estrangeiros também, né? Então tem essa questão do treinador brasileiro hoje, para mim, está muito parecido com o que é a Premier League. O treinador brasileiro hoje, raramente ele vai ter alguma outra chance, assim, num grande clube, num clube de maior expressão no Brasil, por conta dessa questão dos treinadores estrangeiros de fato estarem vencendo. E isso vai prejudicar essa documentação do jogo, essa escola que a gente precisa ter, né? É uma pena. Eu não vejo, honestamente, eu não vejo solução para isso. Mas eu acho que é importante sim documentar, é importante escrever e documentar a própria opinião. Isso é importante para qualquer um, estrangeiro, brasileiro, enfim, qualquer treinador deveria de fato escrever um livro sobre o que ele pensa e sem cair certo ou errado. É muito sobre o que ele pensa de fato. Até chegando nesse ponto de estrangeiro, né? Eu acho que o futebol jogado aqui no Brasil, ele teve uma certa evolução, pelo menos em tipos de jogo. Acho que a gente pegou um período em que muitos times jogavam parecido, acho que agora está um pouco mais diversificado. Mas, ao mesmo tempo, como você falou da Premier League, também chegou muitos treinadores. Hoje, praticamente não tem inglês treinando o time na Premier League, tem técnicos do mundo todo. Mas, ao mesmo tempo, eles conseguiram fazer com que a seleção do país crescesse. Por mais que o futebol lá também tenha trazido muitos jogadores, eu acho que ajudou a crescer o nível do jogador inglês. A seleção inglesa melhorou, mesmo que com técnicos ingleses ainda, né? O Southgate ficou por muito tempo aí, e a seleção até subiu. Mas eu acho que talvez não dê para fazer o mesmo paralelo com o Brasil, porque o Brasil não traz tantos jogadores do nível 1, né, do futebol para cá, por mais que tenha os treinadores. Mas, ao mesmo tempo, consegue fazer com que a gente consiga ter os jogadores num nível um pouco melhor, né? Tanto que acho que talvez por isso seja o melhor momento que a gente tem na Libertadores, né? Tudo bem, também tem mais times brasileiros, então a chance de um brasileiro ganhar também é maior, né? Mas eu acho que nesses últimos anos, com mais estrangeiros, acho que o nível ou pelo menos o nível do futebol jogado, esse campeonato acho que está bem assim, é maior, né? Eu acho que você precisa fazer mais para ganhar o campeonato brasileiro, por mais que tenha um certo equilíbrio, ele continue acontecendo, né? Eu acho que a gente tem um pouco mais essa questão de não adianta só montar um time básico aqui que no fim do campeonato eu tendo bons jogadores eu vou ganhar. Acho que precisa mais do que isso agora, né? Eu acho que foi importante para a gente evoluir um pouco esse jogo jogado aqui. Eu acho que, pelo menos para mim, pode ter gente que não ache isso porque lembre do passado em que era mais feliz, talvez, mas eu acho que o jogo hoje é mais bem jogado aqui no Brasil. Os times são mais organizados. Você vê assim também? Com certeza, vejo. Hoje o jogo brasileiro, o jogo no Brasil, ele evoluiu e não é só pelos treinadores estrangeiros, tá? Mas ele evoluiu de uma forma em que hoje os times conseguem atacar e defender de várias maneiras. Eles conseguem mudar, por exemplo, a forma como eles atacam e a forma como eles defendem de um jogo para outro jogo. Um treinador ele consegue aquela questão do o tempo para treinador. Não, as metodologias de treinamento também mudaram e os treinadores conseguem fazer jogadores jogarem de uma mesma forma com menos tempo. E o jogador também mudou.
O jogador já não quer resolver sozinho. O jogador entende que ter consciência tática, que ocupar espaço é importante para ele. Até porque se o atacante, né, aquele famoso atacante não volta para marcar, que eu acho que hoje ninguém mais acha que o atacante não tem que voltar para marcar. Todo mundo já sabe disso, né? O Lamine Yamal volta para marcar. Por que que o Vinícius Júnior não poderia voltar? O torcedor brasileiro já entendeu isso. Mas o jogador sabe que se ele não fizer, se ele não atender essa demanda do jogo, tem outro que vai ganhar o lugar dele. Então eu vejo que sim, houve uma evolução muito grande em termos de consciência, em termos de ideia, de metodologia de treinamento. O velho também serve. O velho não é descartado. Você tem um treinador como, por exemplo, como o Felipão, que chega e aí faz aquela coisa super simples, todo mundo pega um aqui, bola direta para o Hulk ganhar, chega no terceiro lugar do Brasileirão, quase vence o Brasileirão do ano passado. Há uns anos atrás foi finalista da Libertadores. O velho sempre vai ter, né? Sempre tem espaço para uma coisa um pouco mais antiga. Mas houve uma evolução muito grande, sim, dos treinadores brasileiros e dos treinadores estrangeiros. O jogo, no geral, está globalizado. O jogo, no geral, assim, você vê na Eurocopa todos os times atacando em 3-2-5. Todos, sem exceção. Né? Ou a amplitude às vezes era dos dois alas, dos dois laterais, ou um lateral, um outro ala, mas todo mundo muito igualzinho. Isso não é ruim, isso significa que todo mundo está vendo a mesma coisa. Qual que é o próximo grande passo? Qual que é a próxima grande evolução? Não sabemos, não dá para saber. Mas eu vejo que o futebol brasileiro hoje ele está num nível muito acima na América do Sul, e ele conseguiu sim evoluir bastante. Os times hoje são muito organizados, muito sabem o que fazem, não fazem apenas por fazer. E isso é muito interessante, isso é muito importante. Até eu vou fazer essa pergunta, depois a gente vai para a última. Eu entrevistei há pouco tempo aqui o Felipe Conceição, ele falava que até o começo dos anos 2000, quando ele era jogador, era muito intuitivo. Ele chegava para o jogo, o técnico falava assim, você vai entrar naquela posição ali, vai lá e joga. Não, ele não falou que todos eram assim, mas era meio que a intuição deles dentro do campo. Isso fazia com que eles pensassem durante o jogo como executar as melhores escolhas. Isso, por um lado, é ruim, porque cada um pode escolher um caminho e no fim tá todo mundo, cada um correndo para um lado e não resolve nada. Mas se fosse um time que tivesse uma boa noção de jogo, conversasse bem, eles poderiam até se resolver sozinho. Acho que hoje isso acontece menos, né? Não vou dizer que não aconteça, porque a gente não está em todos os times, né? Mas pode até ser que algum time ainda seja um pouco mais assim, mas é difícil. No cenário que a gente tem hoje, você teria que voltar umas divisões, acho, para você chegar nesse ponto. Mas isso, há um certo sentido, eu acho que você tira um pouco a autonomia de alguns jogadores quando você não deixa ele escolher nada, ou você escolhe tudo que eles vão fazer. Alguns treinadores talvez sejam isso. Você acha que isso pode ter acontecido com o jogador brasileiro ou não? Ou que o certo é você ter uma organização maior? Essa é uma boa pergunta, porque intuição, caos, né, a intuição, o poder do improviso, não é o contrário de estar organizado. E as pessoas ainda cometem esse erro. Eu vou dar um exemplo aqui, mas antes de dar o exemplo, o próximo passo na evolução do jogo é justamente usar a intuição de modo que ela sirva ao propósito do jogo. Quando o treinador, e isso absolutamente nenhum treinador na história da humanidade pede para o jogador deixar de improvisar, ou ele tira a autonomia de decisão do jogador. Essa é uma grande besteira. Uma vez foi feito um estudo em que neurologicamente tentou-se mapear todas as tomadas de decisão de um jogador durante uma partida de futebol. O jogador, durante os 90 minutos e 60 minutos de bola rolando, ele toma aproximadamente 2.000 decisões. Se você dividir 2.000 por 60, dá 33. Então ele pensa 33 coisas durante o jogo. 33 coisas por minuto. Tenta jogar uma pelada. O que você pensa? Eu vou me projetar aqui para fazer tal coisa. Eu vou cair nesse espaço, eu vou buscar a bola, eu vou fazer isso.
São 33 pensamentos a cada minuto, um pensamento por segundo. Né? O treinador não tem poder de pensar pelo jogador. Então, no fim das contas, não existe isso do treinador proibir, tolir o talento e outras besteiras que são faladas por aí. Não existe isso. O que o treinador pode fazer ou não é dosar ou delimitar o espaço que ele quer aquele jogador atuando. O exemplo mais clássico, né? Nos times que jogam em 3-2-5, ele quer um atacante pelo lado direito. Aí ele fala: você pega, só joga quando você receber a bola aqui. O jogador vai seguir isso, mas quando o jogador receber a bola, ele vai tentar fazer o que ele acha que é melhor. O treinador tem pouco controle sobre a tomada de decisão do jogador. Quando o treinador tem um pouquinho mais de controle, ele consegue controlar 15%, você tem um time como o Palmeiras ou o City, que parece um reloginho. E mesmo nesse reloginho, que você consegue identificar que é tudo muito claro, ainda assim o jogador ele não consegue cumprir a risca. Na minha visão, e é uma visão pessoal, o próximo passo do futebol é como ter um jogador que consegue entender muito bem a organização do time e o que o treinador quer de organização do time, mas consegue ler os momentos da partida e ler o adversário ao ponto de que ele consegue usar a intuição para provocar desequilíbrio. Nesse futebol globalizado que a gente está, o que decide são segundos, são milésimos. Como que a Copa do Mundo foi decidida? A última Copa do Mundo foi decidida. Foi decidida numa final que tem dois grandes jogadores que fazem isso. São jogadores intuitivos e são jogadores de sistema. O Messi é um jogador de sistema. Todo time que ele jogou, o sistema joga para ele. O Mbappé também. Não é só um jogador que está lá e provoca desequilíbrio só porque está lá. Ele tem sempre grandes coadjuvantes. E por times que têm grandes coadjuvantes, jogadores extremamente inteligentes. Como que a última Eurocopa foi decidida? No detalhe. A última Copa do Mundo foi decidida nos pênaltis. A Eurocopa foi decidida num detalhe do detalhe. O futebol está muito nivelado. Está extremamente nivelado. E aí o que vai decidir o jogo, o que decide os jogos da Liga dos Campeões, por exemplo, é justamente isso aqui, ó, o mental. É essa intuição de perceber quando que o meu adversário está cansado, em que eu vou atacar e eu vou conseguir chegar no gol com melhor eficiência, como o Real Madrid fez com o Borussia. Né? Então, nesse futebol de detalhe, não é o sistema que define, não é o talento que define, é a união dos dois. E estamos num momento vivendo Olimpíadas, em que o jogador é desclassificado por 0,6 segundo. No futebol vai ser assim e se preparem, porque vai ser cada vez mais assim. É o erro mínimo de espaço de um segundo de uma tomada de decisão. É cada vez mais no detalhe, no detalhe, no detalhe. Não há volta. Não tem volta. Porque isso é evolução. Você pode não gostar, você pode achar feio, mas as coisas evoluem. Elas vão mudando. Né? E como elas vão mudando e elas vão pegando o que funciona, pegando o problema daqui, resolvendo e criando outro problema, hoje o futebol ele tá igual a natação. É o detalhe do detalhe. E nesse detalhe, o que decide é a intuição e é a inteligência. E aí, quando você tem um jogador como o Vini, que é inteligente, é intuitivo, com o Mbappé, que é inteligente, é intuitivo, você tem grandes times com eles, porque eles vão lá e decidem. Vou dar um grande exemplo. Para mim, um dos melhores volantes e o melhor volante da Liga dos Campeões foi o Sabitzer, do Borussia Dortmund. É um prazer ver ele jogando, ele é incrível. Ele é extremamente inteligente, ele está sempre muito bem posicionado. O que falta para ele? O que faltou para ele atingir um outro nível no Manchester United? O que falta para ele ser considerado um grande reforço para o Liverpool ou para o Barcelona? É justamente essa intuição. É o que os analistas de desempenho hoje estão começando a tentar medir. E é o que esse olhar de tomada de decisão nos permite ter. As decisões do jogador precisam ser inteligentes. E isso parte um pouquinho de intuição, mas parte de você treinar tanto e conhecer tanto o sistema que você mapeia o jogo. O que é o cross, que não joga mais? É mapear o jogo, é saber o que está acontecendo.
Isso é intuição, mas é inteligência também. Com certeza não nasce com ele, é algo adquirido. É algo que vai nascendo, vai brotando com treinamento, com estudo e tudo mais. Então, é muito legal que eu só penso uma coisa, eu acho que tem um problema que até dá para ver no próprio Cross, né, que por ele acho que tá tanto tempo no futebol, ter estudado tanto, ele cansou muito cedo, né, se você for ver, que fisicamente daria para ele jogar mais tempo. Eu fico pensando nesses jogadores como o Yamal, que com 16 ele já faz tudo isso, quando ele tiver 26, ele já tem mais de 10 anos de carreira. E depois quando ele tiver 36, ele vai ter mais de 20. E daí eu não sei se ele vai ter toda essa vontade de ficar até aí, mas isso a gente vai ter que esperar chegar no momento, né? Porque hoje a gente ainda não tem essa noção toda. Eu não sei como é que esses jogadores vão estar daqui a um tempo, se eles vão estar cansados do quanto o futebol exige deles, e daqui a pouco a gente vai ver jogadores, não todos, né? Mas alguns jogadores se aposentando antes, não porque fisicamente eles não aguentam, acho que porque mentalmente eles vão estar muito cansados. Não sei se você Eu vê acho isso também. é exatamente isso, assim, o Cross, se você pensar, ele é muito. Eu acho que o Cross tomou uma decisão muito honrada, né? Porque o último jogo profissional dele foi ele vencendo a Liga dos Campeões, né, por clubes. Ele decidiu se aposentar antes, antes em que ele pudesse cair de rendimento. O Kroos joga 10 anos no auge. Ele não teve um momento no Real Madrid em que ele não esteve no auge. Uma temporada ou outra, mas sempre foi no detalhe. Ele ganhou 5 Ligas dos Campeões, né, no Real Madrid. Cinco ou seis É, já, não lembro agora. Acho. 5 ou 6, é. Então, ele decidiu, daqui para frente, ele chegou num nível de desempenho em que ele não poderia se superar mais. Foi 6 vezes, recordista. Né? Né? Ele é ídolo de 2 grandes clubes da Europa, ele ganhou uma Copa do Mundo pela sua seleção, ele jogou tudo que ele poderia ter jogado, ele conquistou tudo que ele poderia ter conquistado. Então ele tinha uma escolha. Ou ele ganharia dinheiro numa liga menor, como o Messi está fazendo agora, ou ele iria para a reserva do Real Madrid, e aí um jogador competitivo, mentalmente forte como ele, não aceita a reserva. Então, assim, a decisão do Kroos seria uma decisão que eu tomaria. Vou parar no auge, para ser lembrado no auge, para nunca ser um jogador de segundo tempo, não correr o risco de ser esse jogador de segundo tempo, de não conseguir mais ser titular. Na verdade, ele tomou essa decisão porque ele é muito competitivo, né? E talvez porque mentalmente deve ter cansado, porque jogar futebol cansa. Lá na Europa, que é de semanalmente, aqui que é quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, cansa pra caramba. Se eu, na minha pelada, que eu jogo 1 hora e meia, já fico cansado, já fico exaurido no outro dia, imagina quem joga num ambiente competitivo, com pressão, com um treinador. Então, mentalmente, é muito difícil para o jogador também seguir essa carreira muito extensa. Eu acho a decisão do Kroos incrível. Agora, para o pessoal poder acompanhar o seu trabalho, você pode divulgar onde as pessoas podem te ver. E tem uma coisa que eu preciso perguntar, é que você já falou algumas vezes que tinha vontade de lançar um livro, mas eu estou ouvindo isso faz muito tempo já. Eu estou E enrolando todo mundo há muito tempo, mas o livro não vai o, sair tão cedo. eu lembro que você fala que o seu livro é tão difícil de sair quanto o do Capelo. O do Capelo já saiu faz tempo, né? Já sai faz tempo. Eu tenho um manuscrito quase escrito, na verdade, tenho um manuscrito escrito. Mas, assim, por uma questão em que a vida adulta chegou, assim, batendo a porta, falando: ó, agora você precisa ser adulto, pagar as contas e tudo mais, eu não consigo arranjar tempo para, de fato, parar e escrever, e eu prefiro não lançar algo em que eu não sou tão exigente assim. Eu acho que é melhor o feito do que o perfeito. Mas eu não consegui parar, mas eu consigo parar e ter esse tempo de dedicação. Eu acho que também faltava um pouco de maturidade para mim, mas hoje não tem previsão, eu tenho um manuscrito. Eu gostaria de ter mais entrevistas, mas ainda não tenho tantas entrevistas. Eu espero que daqui nos próximos 3, 4 anos esse livro saia. Mas hoje eu prefiro não prometer, porque quase saiu, faltava algumas coisas, aí aconteceu uma pandemia no meio, né? A pandemia já acabou faz tempo, não é mais desculpa para nada, mas um dia vai sair.
E eu acho que vai ser legal, porque vai ser a opinião de um jornalista mesmo, não é um grande documento oficial sobre o jogo, porque não tem a chancela de um treinador, mas vai ser legal, de fato, assim, ter esse livro. Quem sabe sai até 2027, vai. Mas não vou prometer, melhor não prometer. Mas daí os seus canais, você pode divulgar aí para o pessoal poder te acompanhar. Acho que o pessoal já conhece um pouco, mas acho que não custa nada reforçar. Eu estou no Twitter, ou seja, no X, né? Léo FF Miranda, e no Globo Esporte, também na minha coluna chamada Painel Tático. Sempre aparece lá na home, principalmente dos clubes, mas para quem quiser, só digita Painel Tático no Google, que é o primeiro resultado. Vai dar para ler um pouquinho. Ultimamente eu ando bem pouco participativo no X, né? Mudou muito o Twitter. Não era mais o que era antigamente, pro bem ou pro mal, mas enfim. Mas estou por lá, sempre respondo, sempre tento responder com a máxima rapidez possível. Eu agradeço quem segue, quem acompanha o trabalho nesses canais e em outros canais também. O Twitter é engraçado que ninguém chama ele de outra coisa que não seja o Twitter, né? E se alguém fala outra coisa, fala depois que é o Twitter, porque ninguém acho que vai se acostumar com esse outro nome. Não pegou, esse nome não pegou mesmo. Todo mundo acha que é Twitter ainda, inclusive eu, e acho que você também. Eu escrevo Twitter na hora de pesquisar aqui para entrar nele. Eu também. Porque não dá, não dá. X é muito genérico. Pode ser qualquer coisa. Pode ser Pode ser qualquer qualquer coisa, coisa. exatamente isso. Esse é o problema. E para finalizar aqui, lembrar todo mundo que tem outras entrevistas no canal. Essa semana saiu uma aqui com o Pseudo, que ele trabalha na TNT, antes saiu a com o Caixinha, tem outras aí para vocês poderem acompanhar também com treinadores, com gente que trabalha dentro do futebol, fora do futebol, comunicação. A ideia é trazer um pouco de cada área do futebol, cada jeito que as pessoas gostam de futebol, para a gente poder até ampliar o debate, conhecer mais sobre como cada um vê futebol, que eu acho que no fim sempre agrega, por mais que você possa concordar ou não, é sempre uma opinião a mais para você ficar sabendo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, até a próxima entrevista aqui. Valeu!